Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Nesta aula, vamos estudar um dos conteúdos mais importantes e recorrentes na prova de língua portuguesa do concurso do Instituto Federal Catarinense, Gêneros e Tipos Textuais e Intertextualidade, com base nos estudos de Luiz Antônio Marcucci, um dos maiores especialistas em linguística textual no Brasil. Para começar, é fundamental entender que gênero textual e tipo textual não são a mesma coisa, embora estejam diretamente relacionados. Segundo Marcucci, os gêneros textuais são formas de uso da linguagem que surgem nas práticas sociais do dia a dia. Ou seja, são formas de comunicação que utilizamos em situações reais, com objetivos específicos e dentro de determinados contextos sociais. Exemplos de gêneros textuais são notícia, reportagem, artigo de opinião, carta, e-mail, propaganda, receita, edital, resumo, entre muitos outros. Cada um desses gêneros possui uma finalidade comunicativa própria, um público-alvo específico e características estruturais relativamente estáveis. Marcucci destaca que os gêneros são dinâmicos, ou seja, eles podem se transformar ao longo do tempo, conforme mudam as práticas sociais. Com o avanço da tecnologia, por exemplo, surgiram novos gêneros, como mensagens em redes sociais, blogs e podcasts. Já os tipos textuais são categorias mais abstratas, relacionadas à estrutura linguística e à organização do texto. Diferentemente dos gêneros, que são inúmeros, os tipos textuais são poucos. Os principais tipos textuais são narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo e injuntivo. O tipo narrativo envolve a presença de personagens, tempo, espaço e ações. É comum em histórias, contos e relatos. O tipo descritivo tem como objetivo caracterizar pessoas, objetos, ambientes ou situações, detalhando suas qualidades. O tipo dissertativo é aquele em que se expõe ideias, geralmente com argumentação. É muito comum em artigos de opinião e redações. O tipo expositivo busca explicar ou informar sobre determinado assunto, de forma clara e objetiva. Já o tipo injuntivo tem como finalidade orientar ou instruir o leitor, como ocorre em manuais, receitas e instruções. Um ponto essencial destacado por Marcucci é que, na prática, os textos não são puros. Ou seja, o mesmo gênero pode apresentar diferentes tipos textuais. Por exemplo, uma reportagem pode conter trechos descritivos, narrativos e expositivos ao mesmo tempo. Portanto, ao analisar um texto, o candidato deve identificar tanto o gênero quanto o tipo predominante, entendendo sua função e sua estrutura. Agora vamos falar sobre a estrutura dos gêneros textuais. Cada gênero possui elementos que ajudam a identificá-lo. Esses elementos incluem a finalidade comunicativa, a linguagem utilizada, a organização do texto e o contexto em que ele circula. Por exemplo, uma notícia apresenta linguagem objetiva, foco na informação, uso de dados e uma estrutura com título, lead e desenvolvimento. Já uma propaganda utiliza linguagem persuasiva, apelos emocionais e recursos visuais. Reconhecer essas características é essencial para interpretar corretamente o texto e responder às questões da prova. Passando agora para a intertextualidade, outro conceito fundamental dentro desse conteúdo. Intertextualidade é a relação que um texto estabelece com outros textos. Nenhum texto existe isoladamente. Todo texto dialoga, de alguma forma, com outros textos já existentes. Esse diálogo pode ocorrer de maneira explícita ou implícita. A intertextualidade explícita acontece quando o texto faz referência direta a outro texto, como em citações, referências ou paródias claramente identificáveis. Já a intertextualidade implícita ocorre de forma mais sutil. O texto pode retomar ideias, expressões ou estruturas de outros textos sem mencionar diretamente a fonte. Nesse caso, o leitor precisa ter repertório para reconhecer essa relação. Marcucci destaca que a intertextualidade é um elemento essencial para a construção de sentido. Muitas vezes, compreender um texto depende de reconhecer essas relações com outros textos. Existem diferentes formas de intertextualidade, como a citação, a paráfrase, a paródia e a alusão. A citação reproduz fielmente um trecho de outro texto. A paráfrase reescreve uma ideia com outras palavras, mantendo o mesmo sentido. A paródia altera o sentido original, geralmente com humor ou crítica.
Já a alusão faz uma referência indireta, exigindo conhecimento prévio do leitor. Em provas, é comum aparecerem questões que exigem a identificação do gênero textual, do tipo textual predominante ou da presença de intertextualidade. Por isso, é fundamental desenvolver a habilidade de reconhecer essas características rapidamente. Uma boa estratégia é observar o contexto, a finalidade do texto, a linguagem utilizada e sua estrutura. Pergunte-se: para que esse texto foi produzido? Como ele está organizado? Que tipo de linguagem predomina? Há referências a outros textos. Essas perguntas ajudam a direcionar a interpretação e evitar erros. Em resumo, os gêneros textuais são formas de comunicação social, os tipos textuais são estruturas linguísticas que organizam o texto, e a intertextualidade é o diálogo entre textos. Dominar esses conceitos, especialmente à luz dos estudos de Luiz Antônio Marcucci, é essencial para alcançar um bom desempenho na prova do Instituto Federal Catarinense. Continue acompanhando nossas aulas para aprofundar ainda mais seu conhecimento em língua portuguesa. Bons estudos e foco total na sua aprovação.